Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, sexta-feira, nossa aula número 66, né? Dia 9 de outubro. Bom, que semana que vem não tem aula, vocês podem ficar tranquilos, sem nenhuma tarefinha, né, pessoal? Uma semana aí para desligar, para descansar um pouquinho. Só nós vamos lá no nosso livro de gramática, na página 170, tem um texto, tá? E depois alguns exercícios sobre o texto e alguns exercícios de gramática. Então, olha lá. Página 170. Você vai ler um texto que apresenta regras de proteção no trânsito que, por lei, todos somos obrigados a seguir. É um livro informativo que contém instruções de uso e dicas importantes que os adultos devem seguir para que as crianças fiquem bem protegidas. Então, veja. O próprio livro, o próprio exercício já está antecipando para você a qual gênero discursivo esse texto pertence. É um livro informativo. Então, o livro de onde ele foi retirado é um livro informativo, o texto é informativo também. Por que é informativo? Porque contém instruções. Então, texto que contém instruções é um texto informativo, tá? Instruções sobre o quê? Uso e dicas importantes que os adultos devem seguir para que as crianças fiquem bem protegidas, tá? Numerem os parágrafos, por favor, mesmo porque só são 3, né? O primeiro parágrafo, toda a família. O segundo parágrafo, de modo geral. E o terceiro, quando a criança. Lá no primeiro parágrafo, você tem assim, ó. Toda família deve ter assentos infantis adequados para transportar as crianças no carro. Eles podem ser encontrados em vários modelos, para todas as faixas de idade. De modo geral, toda criança com menos de 10 quilos deve ser transportada no banco traseiro, com a face voltada para a traseira do carro. E a maneira correta de transportar recém-nascidos é dentro de um Moisés, preso pelo cinto de segurança do banco traseiro do carro. Quando a criança já está crescidinha, deve-se sentar sobre almofadões ou travesseiros para que o cinto de segurança se adapte melhor ao seu tamanho. Ele deve passar pelo ombro da criança, nunca pelo pescoço. E o banco do carro não pode estar reclinado. Lembre-se que o cinto diminui as chances de traumas, mesmo estando mal adaptado ao tamanho da criança, e é melhor do que não usá-lo. Aí você tem lá Ziraldo, Manual de Sobrevivência do Menino Maluquinho, publicado em São Paulo pela editora Melhoramentos, tá? Você tem uma foto aí também que ajuda no entendimento. Veja, todas as pessoas com cinto de segurança, inclusive os passageiros de trás, né? Às vezes a gente tem a falsa impressão de que quem senta atrás não precisa do cinto de segurança, mas precisa sim. E explicando aqui como é que a criança deve se sentar. Então, ela tem que estar de costas para o motorista e de frente para o banco, né? E também presa com o cinto de segurança. Veja, o cinto de segurança prende a cadeirinha e prende a criança também. Aí tem uma palavra que apareceu lá entre aspas na página anterior, Moisés. Moisés, cesta, caixa ou recipiente com alças usado para transportar recém-nascidos. Então, quando você põe uma criança ali dentro de um cesto, esse cesto tem o nome de Moisés, tá? Trauma. Trauma é um ferimento ou um machucado provocado por acidente. Então, vamos lá, pessoal. Primeira perguntinha. Qual o objetivo do texto trânsito? O objetivo do texto trânsito é alertar qual é a maneira correta, né, de se transportar crianças. Então, vamos lá. Lá no caderno, bem bonitinho, né? Aí nós fazemos esse exercício. Alertar para a maneira correta de como transportar crianças. A maneira correta de transportar crianças. Certo? Em automóveis. Isso é importante. Não é só transportar a criança, mas é o transporte de crianças em automóveis, certinho? Número 2. Como deve ser transportada uma criança com menos de 10 quilos em um carro? Se você retomar o texto lá, você vai ver assim, ó, que ela deve ser transportada em um assento infantil, no banco traseiro, virado para a traseira do carro. Então, nós podemos resumir um pouquinho aqui e colocar assim, ó, em um assento infantil. Aliás, é obrigatório, né, pessoal? E corre o risco de levar uma multa
Se você estiver carregando uma criança, por exemplo, no colo, né, no banco de trás, muito pior no banco da frente, né, no colo, a criança tem que estar na cadeirinha, porque existem dados estatísticos que provam que os acidentes, quando os acidentes ocorrem e a criança está presa pelo cinto de segurança, as chances de traumas, as chances de morte são menores, tá? 3. No transporte de recém-nascidos em cadeirinhas especiais, como deve-se proceder? Deve-se prender o Moisés no banco de trás do carro. Então, lembrando que Moisés é o sexto, né? Deve-se prender o Moisés no banco traseiro do carro. 4. O termo destacado em é melhor do que não usá-lo está substituindo que outra palavra do texto. Então, quando eu falo assim, usá-lo, vendê-lo, né? Esse lo aí, ele está se referindo a qual palavra do texto, né? Então, é melhor do que não usá-lo, é melhor do que não usar o cinto. Então, para não repetir a palavra cinto, o autor aí colocou usá-lo, usar o cinto. 5. Nas palavras a seguir, aponte os radicais, os sufixos e os prefixos. Então, exercício aí, voltando um pouquinho nos assuntos aí da gramática, né? O exercício 5 pede para você. Então, deixa eu escrever a palavra aqui. Traseiro. Qual parte dessa palavra é radical e qual parte é sufixo, tá? Então, você tem aqui o traz, aqui é o radical. E o eiro aqui, ó, é o sufixo. Então, faça aí no seu caderno bonitinho, tá? Traseiro, brasileiro, estrangeiro, tá vendo? Existem várias palavras que eu posso formar com esse sufixo eiro aí. Aí, isso aqui foi a letrinha A. E a letrinha B? Recém-nascidos. Recém-nascidos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um prefixo, recém, tá? E depois eu tenho aqui um radical, nascidos. Lembrando que com esse prefixo recém você pode formar outras palavras, né? Recém-casado, recém-contratado, né? Então, recém, aquilo que é novo, né? Vamos lá ver a letrinha C agora. Lá na letrinha C, nós temos segurança. O que você tem aqui na palavra segurança? Você tem um radical até a letrinha R. Aqui é o radical. E aqui, ó, você tem um sufixo. Segurança, confiança, bonança, né? São todas palavras que têm esse sufixo ança aí, certinho? V. Crescidinha. O que acontece na palavra crescidinha? Você tem aí um radical cresce, depois você tem aqui, olha, um sufixo. Radical. Vou até colocar um maisinho aqui que fica bonitinho. Mais sufixo. Radical mais sufixo, prefixo mais radical. Certo? Letrinha E. Almofadão. Aí você tem uma palavra no aumentativo. Almofadão. Tem uma parte dela que é o radical, que é a parte que não vai mudar, né? Até aqui, e depois você tem aqui um sufixo. Então, você tem um radical mais o sufixo. Esse sufixo aqui, no caso, dá a ideia de aumentativo, né? O radical vem até aqui, ó, almofada, almofadinha, almofadão. Depois o sufixo que dá a ideia aí do tamanho. Inseguro. O que você tem aqui, ó? Inseguro, tá? Você tem aqui
um radical, olha, tá? O mesmo lá de insegurança. Só que agora você tem um prefixo. E esse prefixo, pessoal, ele dá a ideia de negação. Então, não, né? Ele dá a ideia de que não é seguro, é inseguro. Esse prefixo in com ele, ou às vezes i com ele, ou às vezes até mesmo o i sozinho, ele dá a ideia de não. Inseguro, incapaz, infeliz, tá? Irresponsável. Veja, ó, em irresponsável você não tem nem o N e nem o N, mas você tem o I que dá a ideia de negação, tá? São prefixos. Então, o que é sempre bom você lembrar? Sempre bom você lembrar que as palavras, normalmente elas são formadas por o quê? Radical e mais um pedaço. Esse pedaço pode vir na frente e é um prefixo. Ou esse pedaço pode aparecer no final e aí você tem o sufixo. E esses sufixos, eles explicam alguma coisa, tá? Os sufixos, os prefixos. Negação, o tamanho, aqui os dois são tamanho, né? Diminutivo, aumentativo e diminutivo. Tá? Eles dão a ideia de alguma coisa. Esse prefixo aqui, recém, que dá a ideia de novo, né? De alguma coisa que aconteceu há pouco tempo. Por isso que é importante esses exercícios de prefixos, sufixos, porque com eles, mesmo que você não saiba o significado da palavra inteira, você sabendo o prefixo ou o sufixo, você já pode ter uma noção do que acontece, tá? Do que é o significado. Vamos lá, exercício 6. Uma das histórias da Bíblia conta que no Antigo Egito houve um malvado faraó que mandou matar todos os filhos homens descendentes de José, filho de Jacó, para evitar que a família continuasse crescendo e prosperando. Um desses bebês foi escondido dos soldados pelos pais até a idade de 3 meses. Porém, quando viram que o neném acabaria sendo descoberto, o colocaram em uma cesta e soltaram no rio Nilo. Por sorte, uma das filhas do faraó o salvou, batizou-o de Moisés e criou com todo carinho. Depois de conhecer essa história, como você explica o neologismo Moisés, usado para designar uma cesta, caixa ou recipiente com alças em que se transportam recém-nascidos? Que processo foi usado na criação dessa palavra nesse uso específico? Então, veja, a palavra veio lá da história, veio lá da Bíblia, né? E se adaptou aos tempos de hoje. Você quando fala assim, é mais seguro você carregar a criança num Moisés, ou seja, é mais seguro você carregar a criança numa cesta, né? Normalmente esse Moisés é a parte de cima do carrinho, né? Então, o carrinho de bebê, ele tem aquele onde fica sentadinho e tem também o Moisés, esse cesto que você leva o recém-nascido de um lugar para o outro. A pergunta é assim, que processo foi usado na criação dessa palavra? Olha, Moisés deixou de ser um substantivo próprio, que é o nome da criança que foi colocada dentro do cesto, para designar o cesto, para dar nome ao cesto. Isso chama-se neologismo. Por que neologismo? Porque é uma palavra nova, inventada. Eu acho que esse aqui cabe aqui no cantinho, Esse é o exercício 6. O neologismo surgiu a partir do nome da cesta onde Moisés, agora com letra maiúscula, né? Porque nós estamos falando do profeta Moisés, né? A partir do nome da cesta onde Moisés foi colocado. Então, pegou-se o nome do personagem, né? Pegou-se o nome de Moisés para aplicar na cesta, tá? Então, isso é um neologismo. Tudo que é neo, olha lá o uso de prefixos, pessoal. Tudo que é neo quer dizer novo. Então, neologismo é uma palavra nova. Texto 2. O Brasil precisará de pelo menos 800 anos para conhecer toda a sua biodiversidade, se mantiver o ritmo atual de identificação de novas espécies. O alerta foi feito em reunião da ONU em Curitiba. Então, é um pedacinho, né, 2 linhas de um texto jornalístico publicado no jornal O Globo, Rio de Janeiro, dia 22 de março. Então, veja que algumas palavras estão em negrito, né? Conhecer, biodiversidade, mantiver, identificação e alerta. 7.
Leia com atenção o texto 2 e indique se são falsas ou verdadeiras as afirmativas feitas em relação às palavras nele destacadas. Então vamos lá, um exercício simplesinho aí de falso ou verdadeiro sobre as palavras que estão em negrito aí. Então vamos lá. Então você tem lá o exercício 7A. B, C, D, E e F. B, C, D, E e F. Então vamos lá. Primeiro. Então relembrando, as palavras destacadas são conhecer, biodiversidade, mantiver, identificação e alerta, tá? Em biodiversidade há um radical que significa vida. Sim. Tá? Escreva aí na frente que bio é vida. Então, da palavra bio, você tem então biologia, que é o estudo da vida, biografia, que é a escrita da vida. Então, quando você escreve a biografia de alguém, você está escrevendo sobre a vida de alguém, tá? Esse prefixo bio aqui quer dizer vida. A palavra que está aí, ó, biodiversidade, é a diversidade da vida. Mantiver é uma forma flexionada do verbo manter. Sim, se eu mantiver, se tu mantiveres, se ele mantiver, se eu mantiver o peso, ficarei... Se eu mantiver o peso até o final da pandemia, eu ficarei feliz, tá? Se tu mantiveres, se ele mantiver o peso, né? Porque em pandemia a gente tende a ficar maior, né? Se ele mantiver, se nós mantivermos. Então, mantiver é uma forma conjugada do verbo manter, tá? Conjugada, flexionada. C. Manter é palavra derivada do verbo ter. Sim. Tá? Manter. Você tem a palavrinha ter aí. Conhecer é uma palavra derivada. Não, não é. Conhecimento é derivado. Agora, conhecer é palavra primitiva. Identificação é uma palavra formada por derivação sufixal. Sim, verdadeiro. Por quê? Porque você tem o verbo identificar, então até a letrinha C ali é o radical, depois o sufixo ali, ó, ação, identificação. E alerta é uma palavra derivada. Sim, ela é derivada do verbo alertar. Lembra-se da derivação imprópria? Quando a palavra fica menor, então a palavra derivada ela acaba ficando menor. Então você tem o alerta, que é derivado do verbo alertar, tá? Então esses exercícios foram muito bons porque eles dão a ideia aí de novo da formação de palavras, que é um assunto muito importante, tá? Beijo então, bom final de semana para vocês.